a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que este evangelho frutifique na nossa vida, que este evangelho produza, Senhor, em nós a tua vontade, que o teu Espírito Santo ministre sobre os ouvintes da tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje o tema da mensagem é a travessia da vida, parte 2. A parte 1 eu falei quarta-feira. Meus irmãos, hoje eu tinha duas mensagens na minha mente para falar. Não tenho, aqui eu não trouxe nenhuma anotação, estava só na minha cabeça. E eu pensei, bom, dependendo do andamento do culto, eu vou para um lado, dependendo eu vou para o outro. Então, o andamento do culto me trouxe para isso aqui, porque aqui no começo eu ouvi que Deus está preparando um chão para você pisar. Falei, opa, então é sinal. Bom, choveu. Falei, opa, está chovendo, então outro sinal. Quando cantou por último, deixa eu te usar, eu falei, bom, então tá por aí, deixa eu te usar para salvar, deixa eu te usar para curar. Eu falei, olha, tá neste caminho. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que estão aqui na igreja, aqueles que acompanham através das redes sociais? Esta obra, ela é de Deus, é do Espírito Santo. Quando você entra num lugar como este, aqui, a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, do Estado do Espírito Santo, saiba que nós não estamos combinados com nada aqui. Quem guia a nossa vida, a nossa igreja, o nosso culto é o Espírito Santo de Deus. Então, se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo quer ministrar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos nós. Agora, a questão é, se eu creio nisso, eu preciso acreditar no que Deus está fazendo nas nossas vidas. Até mesmo as pessoas que estão no andar de baixo da igreja lá, que está saindo som lá, também podem ser abençoadas
e tocadas pelo poder de Deus. Por quê? As pessoas estão ouvindo. Quem está pela internet, da mesma forma. Então eu tenho certeza que Deus está no meio de nós. Isso eu tenho convicção em mim. Eu quero começar esta palavra emendando num testemunho parecido com o da nossa irmã Michele. Meus irmãos, eu estava na igreja, não nesta igreja, mas numa outra igreja onde eu já fui pastor, e eu fiz um propósito na igreja, uma oração. Eu comprei uns copinhos com água assim. Eu falo eu comprei, mas tudo quem compra é a minha esposa, e eu só carrego para a igreja. Uns copinhos com água descartável, mas é aqueles copinhos que vem certinho, fechadinho já com a água. E eu fiz aquela oração no último dia do propósito, e cada um levou aquele copinho com água para fazer a comida, ou para entregar para alguém que é viciado, ou para entregar para alguém que estava enfermo. Eu conhecia duas pessoas que do meu conhecimento, que estavam enfermas, não estavam mais congregando comigo, mas eu sabia que elas estavam enfermas. Então uma estava com um sangramento que não parava há alguns dias, tinha passado já o tempo e a pessoa estava com sangramento, sentindo fraqueza e não parava. E a outra pessoa estava no estágio terminal de câncer. Eu falei para a diaconisa da igreja assim, falei: irmã, por favor, leve esses 2 copinhos com água, passa na casa da irmã A, entrega para ela, e da irmã B, fala que eu mandei, que eu fiz a campanha aqui na igreja de oração, e eu estou orando pela vida delas, peça para elas tomarem esse copinho com água. A casa da irmã, que estava já com câncer terminal, a irmã, quando a pessoa está no estágio assim, ela não podia tomar água mais, ela não conseguia tomar a água, colocou lá na geladeira, passou uns dias, ela faleceu, não chegou nem a tomar água, mas nós orávamos por ela. Isso faz parte da vida, a morte faz parte da vida. A outra irmã, ela tomou, assim que ela recebeu, ela tomou a água, e no outro dia já não tinha mais o sangramento estancou. Então, dentro daquela visão, estava tudo bem. Só que ela procurou, já estava indo aos médicos, e ela precisou fazer a mesma cirurgia que a Michele fez. E o que aconteceu? Só que no caso dela, o que deu na biópsia foi câncer maligno, aqueles que já estão no estágio evoluído. Mesmo que tinha tirado todo o tumor, tirado tudo, ela precisava fazer quimioterapia. Só que ela, depois desse tempo, passou a congregar comigo novamente. E ela até hoje está viva, está aí. E o que aconteceu no meio do culto assim? Ela já estava fazendo quimioterapia, só que dói muito. Só quem já fez sabe disso. Dói os ossos, dói o corpo, a pessoa fica muito debilitada. E ela, se você olhasse para a fisionomia dela, ela estava bastante debilitada. E eu, no meio do culto, com esse jeito bem calminho e bem alegrinho, que eu sou essa pessoa doce, eu falei assim: olha, irmã, você não vai morrer de câncer, você vai ficar completamente curada. E eu falei assim: igreja, estenda as suas mãos e vamos orar e vamos profetizar, desse jeito que eu estou fazendo aqui. E eu orei e profetizei, eu falei para todo mundo, eu falei: ó, você não morre de câncer, você vai ficar completamente recuperada. Irmãos, mesmo eu profetizando uma coisa boa, eu não vou dizer que todo mundo, mas 99% da igreja ficou chateada comigo. Ficou, mesmo as pessoas me conhecendo, já congregando comigo há um tempo, estourou, todo mundo começou a falar de mim assim: você viu o que o pastor fez com a irmã? Ele envergonhou a irmã vai morrer, a família da irmã vai ficar envergonhada, e todo mundo vai passar vergonha, os próprios irmãos. Vocês sabem como é que funciona, irmão? Quando uma pessoa não gosta de um pastor, eles arrumam um grupo de pessoas e vão até a liderança da igreja reclamar. E aquelas pessoas estavam assim, todas imbuídas para reclamar de mim.
porque eu profetizei cura, porque eu profetizei bênção, porque eu profetizei alguma coisa diferente, porque eles acharam que ela ia morrer. A sentença de morte dela estava decretada pelos próprios irmãos da igreja. Os próprios irmãos viam ela como uma morta, e eles não aceitavam, mesmo que ela estava ali, vestida de diaconisa, tirando o serviço, mas para eles era morte, e eles ficaram todos revoltados comigo. A minha fama se espalhou no bairro todo, todo mundo falando mal de mim, dizendo: é um absurdo o que este pastor fez. Ele fez a gente estender a mão e falar que a mulher não ia morrer. Quem é este pastor para poder falar que uma pessoa não vai morrer? Quem é ele para dizer isso? Eles estão certos, irmãos. Eu não sou ninguém. Eu não tenho poder de cura, nem de libertação, nem de nada. Só que habita na minha vida o Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. A diferença é essa. Então, quando você está na obra de Deus, irmão, presta atenção numa coisa. Quando você larga tudo da sua vida para fazer a obra de Deus, não é porque é um chamado de Deus. Então, às vezes você vai fazer alguma coisa que na lógica humana não dá certo. E foi isso que aconteceu. Irmãos, foi um tempo que as pessoas falaram muito mal de mim. Muito mesmo. Porque as pessoas já falam mal de pastor. Mas aquilo ali incendiou. E tinha um rapaz lá que estava no ITQ até. Esse foi o que mais falou mal de mim. Inclusive está desviado da igreja hoje. Ficou bravo comigo, dizendo que eu tinha escandalizado a irmã. Irmãos, aí o tratamento dela acabou. Aí o cabelo dela cresceu. E ela está viva até hoje. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmão. A boca dessas pessoas foi fechada, não porque, mas eu entendi que não eram as pessoas, mas era o diabo. O diabo estava com raiva porque ela não ia morrer, porque o Senhor ia honrar a palavra dele, porque não era minha, a palavra é de Deus. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Então, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes as pessoas, elas não vão entender. Elas não vão compreender o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, nas pessoas ao seu redor. Só que nós não estamos lidando só com uma coisa normal. Nós estamos aqui, e onde Jesus está, os milagres podem acontecer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Irmãos, Deus, Ele faz a partir dele. É isso que eu quero explicar para você. Às vezes, quando eu falo uma coisa a partir de mim, pode não acontecer. Mas se eu falar alguma coisa a partir de Deus, isso pode acontecer. Se você também aqui for usado por Deus para ministrar, para orar, para poder levar uma palavra, você também pode ter experiências iguais às que eu tive, ou experiências até maiores do que as que eu tive. Que o que eu quero te explicar? O poder não está em nós, mas está em Deus. Quando Deus quer fazer, provém dele. A gente ora antes, fala: Senhor, esta vida está nas tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor opere. Nós pedimos que o Senhor abra as portas. Nós pedimos que o Senhor restaure. Nós oramos primeiro. Aqui, neste texto, Jesus, ele fala algo simples. Ele diz assim: gente, pode ir embora. Vão na frente que eu vou atrás de vocês. Na cabeça, eu acredito, dos apóstolos, naquela travessia, a Bíblia fala aqui sobre o lugar onde eles estavam. O lugar onde eles estavam existe até hoje, chamado de Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Tem aproximadamente 20 quilômetros de norte a sul de largura e cerca de 6 a 12 quilômetros de largura, e a outra extensão 20 quilômetros. É um grande lago que existe até os dias de hoje. E aquela travessia, eles estavam já lá no meio, mais ou menos de 4 a 5 quilômetros para dentro de distância da travessia. Jesus olhou e observou que eles estavam já longe. Estavam remando e o vento era contrário. Então eles precisavam fazer mais força para remar. Eles precisavam remar com mais força. É isso que estava acontecendo. E Jesus, vendo que eles estavam tendo uma dificuldade,
porque o vento lhes era contrário. Jesus poderia pegar um outro barco, entrar e ir até onde eles estavam. Mas como Jesus é Deus, ele decidiu por ele mesmo se revelar como Deus para os seus apóstolos. Ele falou: hoje eu vou fazer algo diferente. Quando Deus quer fazer algo diferente, quem sou eu para impedir? Ninguém e nada. Então, se Deus quiser operar o sobrenatural na sua vida, ninguém vai poder impedir. Se Deus quiser que você contemple as maravilhas dele, você contemplará, porque isso vem dele. Ele resolveu andar por cima das águas, ele resolveu fazer isso por ele mesmo, porque ele é o Senhor e ele só faz aquilo que ele quer, ele só faz a sua vontade. E neste momento ele vem e sai andando e vai ao encontro deles. Aqui, meus irmãos, a Bíblia fala que a quarta vigília da noite, eles viram Jesus caminhando. A quarta vigília da noite é mais ou menos 3 horas da manhã, aproximadamente. Às 3 horas da manhã. Jesus tinha se retirado para orar. Jesus tinha se retirado para buscar a face do Senhor. E ele resolveu mostrar a sua glória para aqueles apóstolos. Hoje, o Senhor Jesus pode decidir se revelar e mostrar a sua glória para você. Ele pode fazer se ele quiser, porque ele é Deus. Nós estamos aqui como seus seguidores. E quando Jesus anda por cima das águas, algo que eu não posso fazer, algo que nenhum de nós tem poder para fazer, mas Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E ele andou, igreja. É a palavra de Deus. Ele realizou este milagre poderoso. Eu fico meio constrangido de falar que os apóstolos pensavam que era um fantasma e começaram a gritar. Olha só, é homem já, mas aconteceu isso. Eles gritaram lá, ficaram com medo. Aí Jesus falou: gente, não tenham medo, sou eu. Irmão, para de ter medo de demônio, irmão. Irmã, para de ter medo de demônio. Não fica com medo do demônio, não. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Esses demônios, irmãos, eles existem? Existem. Eles estão por aí? Estão. Mas a Bíblia diz que eles estão ao nosso derredor, porque ao nosso redor acampam-se os anjos do Senhor. Entendeu? Então você já está protegido. Tu não tem que ter medo, irmão. Não tem que ter medo, irmã. Não tenha medo de nada espiritual, porque o Todo-Poderoso habita na sua vida. Aí, irmãos, Jesus falou: sou eu, gente. Vocês estão reconhecendo a minha voz, não? Ah, o vento está forte, está difícil. Aí Pedro faz um desafio a Jesus. Pedro, ele diz uma palavra que nos toca até hoje. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Senhor, é o Senhor Jesus mesmo? Às vezes você tem uma dúvida, né? Será que esta obra é de Deus? Será que esta pessoa que está pregando é de Deus? Será que nós estamos fazendo a obra de Deus? Pode ter, isso acontece, igual os apóstolos se assustaram. Eles queriam uma prova, uma comprovação. Talvez você possa querer também. Cada um tem a sua fé. Mas aqui neste contexto, Pedro, ele falou: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Em nenhum momento Pedro faria algo que Jesus não mandasse. Preste atenção que Pedro entendia a hierarquia. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele é o Senhor e eu sou o discípulo. Então não é que Deus vai fazer algo segundo o que eu falar. Ah, se eu falar, Deus vai fazer porque eu falei. Irmão, tira isso da sua cabeça. Não acontece desse jeito. Porque nós temos que primeiro: Senhor, por favor, Senhor, libera a palavra de cura, libera a palavra de libertação. O centurião falou isso: dize apenas uma palavra e o meu criado sarará. Irmãos, preste atenção nisso. As pessoas chegavam diante dele e falavam: Senhor, o Senhor pode me curar?
Se o Senhor quiser, eu posso ficar curado. Jesus falava: eu quero, seja curado. As pessoas que viveram com Jesus e que estão descritas no Evangelho, naquele tempo, elas entendiam Ele com o Senhor. Então, irmão, se Deus quer hoje realizar algo que a medicina não realiza, seja feita a vontade de Jesus. Se hoje o Senhor quer transformar algo muito difícil que alguém não tem poder, porque o sobrenatural foi andar por cima das águas. Então Pedro falou assim: tu manda-me ir. Jesus falou: vem. Aí ele sai do barco e pisa e começa a andar por cima das águas, porque a palavra de Deus se cumpre. É isso que você tem que entender. Saiu da boca de Jesus o vem. Então quando sai da boca de Deus, se cumpre. Agora ele vai então caminhando, só que ele sente o vento e começa a afundar. No que ele vai afundando, ele grita para Jesus: Senhor Jesus, me socorra, eu estou afundando, eu estou afundando. Aí Jesus vem e pega nas duas mãos dele, e Jesus o levanta, ele se firma, e ele acaba de entrar dentro do barco com Pedro. Pedro chegou a andar, afundou, Jesus levantou e colocou ele de volta dentro do barco. O próprio Jesus também entrou dentro do barco, como eu falei a vocês, estava mais ou menos entre a metade, 40% a metade do percurso para chegar do outro lado. E quando Jesus entra no barco, a expressão dos apóstolos, a visão dos apóstolos era de que algo extraordinário tinha acontecido, mas Jesus não deixou de chamar a atenção de Pedro. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, o impossível pode acontecer, mas não pode haver dúvida da nossa parte, que quando uma palavra sai da boca de Deus, ela se cumprirá. Então, a fé, como eu falei a vocês, é acreditar naquilo que Deus está falando, naquilo que a palavra de Deus está falando. O que a palavra de Deus diz? Jesus Cristo é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo eternamente. O mesmo Jesus que andou sobre as águas está aqui no meio de nós, nesta noite, para operar nas nossas vidas. Meus irmãos, às vezes a gente não compreende muito o agir de Deus em alguns momentos. Às vezes a gente pensa assim: não, o pastor está falando uma palavra de efeito para me convencer. Por quê? Se multiplicou tanto a iniquidade, tanto pecado, tanta gente enganadora, tanta mentira, que às vezes é difícil de você acreditar em alguma coisa. Mas hoje, o que eu estou lhe dizendo é: não acredite em mim, mas acredite que Jesus está aqui, e que Jesus está nos usando para ministrar algo sobre a sua vida. Não vem de mim, tá certo? É bom que esse pensamento seja bem claro. Olha, não vem de pastor, não vem do A, B ou C, vem do Senhor. Deus é que quer fazer, você entende? Deus é que quer operar, Ele é que está na direção, Ele é que está no propósito. Então toda essa palavra que eu falei para vocês, é porque no final o testemunho foi: és verdadeiramente o Filho de Deus. Você, irmão, sempre falo isso, precisa ter a sua experiência com Deus. E nesta noite, pode ser uma noite de uma experiência com Deus na sua vida. Uma noite de experiência na vida daqueles que estão na parte de baixo desta igreja, lá embaixo, onde está saindo o som, ou pela internet, e quem estiver acompanhando. Deus pode realizar o sobrenatural e coisas extraordinárias na nossa vida. Não é para a glória de pessoas, para dizer que tem uma pessoa poderosa, alguém que pode fazer mais, não. É simplesmente para mostrar que Ele continua sendo Deus, que Ele é o mesmo que opera da mesma forma, do mesmo jeito, nas mesmas circunstâncias, e não importa o problema, Ele tem todo o poder para realizar as coisas segundo a sua vontade. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai todo